Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meu nome é Pablo Richelli. É um prazer ter você aqui, tá? Hoje é o nosso primeiro vídeo. Vamos estar então abrindo aqui essa grande abertura desse canal com um tema muito interessante: a imutabilidade de Deus, ou seja, um dos atributos de Deus que é muito interessante de ser observado, de ser estudado, certo? Então, já vai aí deixando seu like, se inscreva, nos ajude para que a gente possa estar sempre depositando aqui conteúdo interessante para você, para sua vida espiritual, ok? Tanto para você, para sua família como um todo. Amém? Pessoal, tudo que for dito aqui tem base bíblica, tá? Então eu vou deixar ali na descrição, tá, do vídeo as bases bíblicas que eu utilizei para poder trazer toda essa informação para você, porque aqui a gente usa a Bíblia como base, tá? Não é meus devaneios da minha mente, pensamentos mirabolosos, mas a Bíblia é a base de tudo, beleza? E, gente, por que eu bato nessa tecla? Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando eu vou na internet, quando eu disponibilizo tempo para ir no YouTube ou qualquer que seja outra rede social, para me encher de informações de outras pessoas a respeito de Deus, eu quero uma coisa que tenha base bíblica. Porque se eu vou ouvir o cara dizer, ou a mulher que seja, dizer coisa que ela acha, coisa que ele acha, que ele pensa, que veio não sei da onde, isso para mim não me interessa. Porque a minha base de fé, certo? Meu guia é a palavra de Deus. Então, se a pessoa diz coisas que não vieram da palavra de Deus, esse livrinho aqui, ó, maravilhoso. Inclusive a minha Bíblia é uma King James, ok? Fiel. Se você tiver interesse em comprar uma Bíblia, recomendo essa. Então, chega de brincadeira e vamos lá, gente. Então, imutabilidade de Deus, atributo de Deus, um dos atributos de Deus, a sua imutabilidade, que é um atributo que, ao meu ver, essa geração ainda não compreendeu ainda de verdade, com força mesmo, sabe? E o que esse atributo nos diz? Nos diz que Deus e o seu caráter, ele não é transformado. O caráter de Deus não muda, certo? Não se molda através do tempo. Ou seja, o tempo não pode mudar o caráter de Deus. O ser humano não pode mudar o caráter de Deus, a sua personalidade, a sua criação, certo? Não pode, não tem força para alterar, ou nada, né? Podemos dizer, não tem força, certo? Para alterar o caráter de Deus, a forma com que Deus enxerga aquilo que é correto, aquilo que não é, aquilo que é santo, aquilo que é pecado, aquilo que é justo, aquilo que é reto. E em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, vai dizer o seguinte: de fato, eu sou o Senhor, eu não mudo, certo? Então Deus está afirmando que ele não muda. O tempo, o ser humano, as nossas necessidades não alteram aquilo que Deus é, não alteram a essência, não alteram o caráter, não alteram a personalidade de Deus. Então, se o tempo, o ser humano, as necessidades do ser humano tivessem como alterar a personalidade de Deus, o caráter de Deus, a forma com que Deus enxerga o que é reto e o que não é, e etc., nós teríamos aí falhas em Deus, ou falha em Deus, certo? Por quê? Porque se ele é Deus, ele deve ter domínio sobre tudo, certo? E Deus então não pode ser pego de surpresa, ele deve dominar tudo, entende? Ele tem que ter o autocontrole de tudo, porque ele é Deus. Então, se nós temos um Deus que se molda por circunstâncias alheias à sua vontade, nós teremos um Deus que é dominado pela sua criação e não que domina a sua criação. O que eu quero dizer com isso? É que nós é que devemos nos amoldar às vontades de Deus, aquilo que Deus acha correto, justo, santo. É nós, o ser humano, que devemos nos amoldar à vontade dele. E não ele que deve evoluir, mudar, se encaixar naquilo que é a nossa essência. O ser humano, obviamente, ao longo do tempo, passou por várias mudanças que mudaram a nossa forma de enxergar o mundo. Só que o que acontece é que o ser humano quer aplicar essa verdade em Deus, fazer com que Deus se molde junto à nossa evolução psicológica, mental, certo? E tantas outras evoluções que o ser humano passou ao longo do tempo. Então, meu querido, não, Deus ele não mudou, tá? E nunca vai mudar. Ele nunca muda, ele mesmo diz em sua palavra. Se a gente for observar no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sequer sombra de variação. Ou seja, Deus está nos dizendo que ele não muda, o tempo não muda ele, eu e você não podemos mudar ele, nenhuma circunstância pode mudar Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus,
nossas necessidades, porque o ser humano mudou, porque a sociedade evoluiu, agora Deus muda seu pensamento. Opa, Antigo Testamento era uma coisa, Novo Testamento agora Deus é diferente, as coisas mudaram. Não é bem assim. E você já parou para observar que as variadas denominações que temos hoje em dia, elas normalmente agradam um tipo de pessoa diferente da outra? Se a palavra de Deus é uma só, se Deus não muda, nunca mudou e nem vai mudar, e aquilo que está escrito já foi estabelecido, por que nós temos grandes variedades de denominações? Por que há tanta diferença entre o povo de Deus? Entre o da igreja X e da igreja Y, as coisas são totalmente diferentes. Lá eles fazem coisas que na Y não faz, na X faz coisa que a Y não faz. A igreja Y acredita nisso, a igreja X já não acredita nisso. E todos com a mesma palavra, todos com a mesma Bíblia. Mas enfim, essa mudança se dá pela a vontade do ser humano, certo? Aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Então eu quero moldar a obra, moldar o evangelho, moldar a palavra, moldar as verdades para se conformarem com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. Ah, eu não vou deixar de fazer tal coisa, eu não vou começar a fazer isso, certo? Eu gosto da minha igreja porque eu não precisei mudar, eu sou eu mesmo, me sinto bem na minha igreja, certo? Então o ser humano tentando mudar Deus para se aperfeiçoar, se conformar com aquilo que o ser humano é, com as suas vontades, os seus desejos, certo? E não, é nós quem devemos nos amoldar aquilo que a palavra nos ordena, aquilo que a palavra estabeleceu. É o ser humano que precisa se moldar à vontade, ao caráter e à personalidade de Deus. Meu irmão, e essas realidades você só vai compreender e conseguir enxergar a partir do momento que você tem isso aqui como seu guia, entende? O meu guia, a minha base de fé como cristão, não é o cantor X, não é o pregador fulano de tal. Não, não, não. O meu guia é a palavra de Deus. Eu já vi muitos jovens, principalmente jovens, errar com isso. E começar a dizer, não, mas o pastor fulano de tal disse que não tem problema. Eu vi o cantor ciclano dizendo que é assim que o evangelho é. Então, como, pois, purificará o jovem o seu caminho? Irmão, observando a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, certo? Então é como se nós estivéssemos ali em um grande abismo, em uma grande escuridão, e você não tem luz alguma. A única coisa que você tem é essa lanterna aqui. Aí você vai, liga ela e começa a caminhar. Entende? É assim que funciona. Então aí você não vai ser enganado, você não vai cair em buraco nenhum, entendeu? Porque você tem a palavra, certo? E você vai conseguir enxergar. E como eu comecei dizendo, não é coisa da minha cabeça, não é coisa que eu estou inventando, não é o que eu acho, não, entendeu? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem sabe você não concorda com o que foi dito, para você depois estudar um pouquinho, antes de comentar qualquer coisa assim. Ah, não sei o que, você está falando, não tem nada a ver, etc e tal. Beleza? Gente, Deus abençoe a sua vida, a sua família, tá? Que a paz, a graça do Senhor acompanhe você e a sua família para todo sempre. Amém!